TDAH e adaptação escolar. Precisa mesmo? Não vai deixar a criança preguiçosa, não vai deixar o adolescente preguiçoso? E no futuro, como é que vai ser? E no vestibular e no Enem? Vem que eu vou te explicar. O TDAH, ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado. Hoje eu tô aqui para falar com você que é mãe de uma criança ou adolescente com TDAH sobre a questão da adaptação escolar. A gente sabe, sim, existe a lei que a criança ou adolescente com TDAH tem direito a adaptações, tem direito a acompanhamento, tem direito a, se precisar, especialistas ali do lado, né? É para a gente entender por que é necessário essa adaptação, por que é necessário olhar de uma forma diferente, por que é necessário realizar esse plano de ensino individualizado, como que vai ajudar essa criança, esse adolescente nesse processo de aprendizagem, se realmente as escolas entendessem a importância disso, né? Mas, como eu disse, eu não vou ser técnica aqui, porque eu tô falando com você que é mãe de uma criança, adolescente com TDAH, e você não precisa saber da parte mais técnica. O que você precisa saber, para você saber como cobrar as escolas, é que é importante que o seu filho, que a sua filha tenha essas adaptações. Por quê? Porque a criança ou adolescente com TDAH, se você voltar nos vídeos anteriores, você vai ver que eles têm dificuldades, eles têm lacunas nas partes, nas questões das funções executivas, né? Então, vamos pensar aí, ó, uma criança ou um adolescente que tem questão aí, tem uma dificuldade na parte de gerenciar o tempo. Ele entende o tempo de uma forma diferente, né? Ele vê o tempo de uma forma diferente, o tempo passa de uma forma diferente. Então, essa criança, esse adolescente, ele vai precisar, às vezes, de uma adaptação na questão de dar mais tempo de prova, mais tempo de uma atividade ali dentro de sala, ou ajudar a controlar o tempo. Vai precisar de uma ferramenta para controlar o tempo. Uma criança ou adolescente que tem dificuldade, às vezes, na organização, né, vai precisar de ajuda na rotina mesmo ali, mas de uma ajuda mais específica. A gente já falou também sobre isso no vídeo de rotina, de uma ajuda de um passo a passo ali, de um checklist do que precisa ser feito. Isso vai precisar ser repetido, isso não vai ser feito só um dia. Então, às vezes uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de compreensão na parte da leitura, ou que se perde muito fácil, vai precisar de adaptações nas atividades, num texto. Tem criança, tem adolescente que tem dificuldade na parte escrita, então vai precisar de uma ferramenta ali para trabalhar isso, né? Um ledor, o que é um ledor? Alguém que vai ler com essa criança, com esse adolescente, parte a parte, atividade por atividade, exercício por exercício, e que vai perguntar o que essa criança, esse adolescente entendeu, não se ele entendeu, né? Então, a gente precisa entender o quê? Para que eu quis fazer esse vídeo aqui hoje? Para você que é mãe entender que adaptar não é facilitar, é possibilitar. Eu preciso dar possibilidades para que essa criança, para que esse adolescente consiga atingir o máximo, o seu potencial máximo. E às vezes essas adaptações, elas vão ser necessárias justamente para isso. A gente precisa entender que quando eu adapto um currículo, quando eu adapto uma avaliação, quando eu adapto uma atividade, quando eu adapto um ambiente, eu não estou facilitando, eu estou possibilitando, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes e eu vou falar de novo sobre isso. Eu, sem essa ferramenta aqui, não consigo viver. Eu não enxergo, eu não consigo escrever, eu não consigo ler, né? É muito difícil para mim. Então, é uma adaptação que meu corpo precisa para que eu atinja o meu potencial máximo. Então, por que é tão difícil eu entender que uma criança, que um adolescente com TDAH também precisa dessas adaptações para que seja possível que ele alcance, que ela alcance o seu potencial máximo?
São adaptações que eu preciso fazer em sala de aula, que eu preciso fazer nas atividades, que vão possibilitar que eles atinjam o seu potencial máximo. Como, por exemplo, por que não fazer uma prova oral com uma criança ou um adolescente que tem TDAH? Que às vezes falando, ele vai conseguir expressar tudo que ele sabe, mas ao colocar no papel, ele não vai conseguir. Por que não permitir isso? Por que ao invés de eu exigir que essa criança, que esse adolescente copie do quadro, né? Onde às vezes ele vai se perder mais fácil, por que não imprimir uma folha e deixar ali do lado dessa criança, desse adolescente e pedir que ele copie dali, daquela folha? Por que não marcar aonde essa criança vai copiar ali naquele caderno? Por que não permitir que essa criança, que esse adolescente tenha essas adaptações pequenas, mas que são necessárias? Lembra, gente, adaptar não é facilitar, é possibilitar, é dar chance para essa criança, para esse adolescente atingir o seu potencial máximo. Então, sim, a criança ou adolescente com TDAH precisa e tem direito às adaptações curriculares, adaptações de ambiente, adaptações na hora da prova, adaptações nas atividades. O plano de ensino individualizado, ele traz tudo isso, todas essas questões. O plano, ele mostra o quê? Aonde essa criança, esse adolescente está, aonde ele precisa chegar e como isso vai ser feito. Qual é o plano, qual estratégia, qual ferramenta eu vou usar para ajudar essa criança, esse adolescente a desenvolver, a chegar onde ele precisa. A gente precisa entender de uma vez por todas. Adaptar não é facilitar, é possibilitar. É dar ferramentas para que essa criança, para que esse adolescente atinja o potencial máximo. Então, você que é mãe de uma criança ou um adolescente com TDAH, a primeira coisa que você precisa fazer é você entender isso, que seu filho vai precisar de adaptações, mas não é porque ele é o coitadinho, não é porque ele não vai alcançar muito além do que a gente imagina, não é isso. Mas é só como assim como eu uso óculos, ele vai precisar de uma adaptação. Da mesma forma como eu tenho uma adaptação, ele e ela também vão precisar dessa adaptação. Eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente entender isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão. É você, mãe, você, família, precisa entender isso. A gente não vai passar a mão na cabeça, não é que vai deixar de ter causa e consequência, não é nada disso. Mas a gente vai possibilitar que essa criança, que esse adolescente tenha acesso ao aprendizado. Quando você começar a entender isso, você vai conseguir cobrar e você vai conseguir ir atrás para que seu filho, para que a sua filha consiga ter todos os direitos que são dele, né? Consiga ter acesso a esses direitos. Se você quer saber mais sobre isso, já deixa aqui nos comentários, já curte, já comenta, já compartilha. Qual a sua dúvida, né? Se você que é mãe de uma criança ou adolescente com TDAH ainda não está lá no meu grupo VIP, entra lá, clica aqui no link. A gente vai caminhar juntas. Eu tô aqui para mostrar que o TDAH ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado. Vamos juntas?